Shalom, queridos. Hoje é Marcos, capítulo 2. O Evangelho do Senhor Jesus Cristo, segundo Marcos. Veremos que as necessidades daquele homem paralítico, é o que nós vamos ver aqui, daquele homem paralítico, levaram seus amigos a tomarem a iniciativa de levá-lo ao mestre. Naquela época, as casas eram feitas de pedra. Tinham um telhado planos, feitos de barro misturado com palha. Escadas no exterior das residências davam acesso ao telhado. Esta é a provável maneira que os amigos carregaram o paralítico até a presença de Jesus. Que possamos reconhecer as necessidades do próximo. As pessoas têm necessidades tanto físicas quanto espirituais, que nós podemos ajudá-la a suprir. As principais delas são as espirituais, pois dizem respeito ao perdão dos pecados e à vida eterna. Que esse já seja um lembrete para nós. Vidas estão indo para o inferno. Queridos, vidas estão indo para o inferno. Talvez um parente seu, talvez um amigo seu, um colega de trabalho, um colega de faculdade, uma vizinha, um vizinho. Em nome de Jesus, levemos a sério o nosso discipulado, o nosso trabalho com as células. São trabalhos que são para a eternidade. Você já imaginou uma vida tirada da mão de Satanás? Que alegria nos céus de você receber Jesus e entender que deve fazer o mesmo como fizeram com você. Alguém falou de Jesus para você. Você já disse hoje para alguém que Jesus é o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vai ao Pai senão por Ele? João 14, versículo 6. Pelo menos isso, porque quem converte é o Espírito Santo. Você chega para a pessoa, fala, e o Espírito Santo é que vai converter. Depois da pessoa convertida, o que é que vai acontecer? Você vai acompanhá-la com estudo de consolidação, pedindo a seu líder de congregação para entregar, se ele acha você capacitado para consolidar. Senão, ele vai te ajudar. O líder da congregação vai mostrar para você como fazer isso, indicar alguém para te ajudar, e essa pessoa vai ser alimentada, porque é um bebê espiritual. Não se deixa alguém que se decide a seguir a Jesus sozinho, tem que ser acompanhado. E depois disso você vai fazer o quê? Vai acompanhá-lo também no discipulado, com os vídeos do discipulado que começa em Gênesis capítulo 1 e vai até Apocalipse. Um vídeo por semana, com comentários, leitura da palavra e um questionário para responder, para ver a sua avaliação, como é que você entendeu o assunto. Nós sabemos que na faculdade, nós sabemos que nas escolas, o estudo que só vai até o túmulo, não passa disso, nós damos tanto valor, e quem é que vai fazer um estudo sem ser avaliado? No entanto, quando se trata da palavra de Deus, é muito mais importante, porque esse estudo é para a eternidade. Você vai se encontrar com Jesus lá nos céus, com essa bagagem toda da palavra, porque Ele é a palavra. Então, devemos valorizar tudo isso que estamos aprendendo desde maio de 2023. E vamos continuar, quando chegarmos em Apocalipse, voltamos para novamente Gênesis, e assim até a volta do Senhor Jesus. Eu estou falando isso porque aqui nós estamos vendo esses amigos ajudando aquele homem para conhecer a Jesus, para ser curado, e é esse o nosso trabalho. Cuidar do físico e do espírito das pessoas. Primeiro Jesus Cristo, recebendo para ser salvo, ter a alma, o espírito liberto e seguir Jesus, e também do físico, doenças, tudo isso Jesus faz. Ele cura, Ele liberta, Ele salva, Ele batiza com o Espírito Santo. Tudo isso deve ser ensinado às pessoas. E como podemos fazer isso se nós não estivermos estudando a palavra de Deus? Então nós estamos aqui justamente para fazer o que esses amigos fizeram com esse homem.
Eles levaram até Jesus. Nós estamos aqui estudando a Bíblia para levar as pessoas até Jesus. Nunca esquecer que Ele é a própria palavra. João capítulo 14, capítulo 1, versículo 14. Para a introdução, né? Nós estamos em Marcos 2. Recado importante para melhor interpretação deste estudo bíblico, nós podemos estar o tempo todo vendo, lendo a palavra e vendo os comentários que nós estamos fazendo. Marcos 2, de 1 a 12. Jesus cura um homem paralítico. Outra vez, Jesus está em Cafarnaum. Louvado seja Deus. Está curando um homem paralítico. Deus é maravilhoso. A divindade de Jesus e Jesus, conhecendo logo em seu espírito que arrazoavam-se, Jesus, ele sabia os pensamentos da pessoa. Então nós vemos que ele estava no corpo humano, mas no poder do Espírito Santo, que ele não parava de estar na dependência dele. Ele sabia tudo quanto as pessoas estavam pensando e várias vezes ele provou isso. Então, louvado seja Deus. Grande é o nosso Deus. Marcos 2, de 13 a 14, Jesus chama Mateus. Nós vemos aqui de 13 a 14 ele chamando Mateus. Marcos 2, de 15 a 17, Jesus come com os pecadores. É isso que nós vemos aqui. Lendo os versículos e o entendimento vem pelo Espírito de Deus. Vocês têm mais tempo do que eu, então vocês fazem a leitura de cada versículo. Eu só estou dando o subtítulo de cada texto, de cada parágrafo. Marcos 2, de 18 a 22, fala sobre o jejum. E Jesus disse: podem, porventura, jejuar os filhos das bodas quando a esposa está com eles? Enquanto têm consigo o esposo, não podem jejuar. Jesus falou isso. E agora nós podemos jejuar? Ou devemos jejuar? Com certeza. Ele já está à destra do Pai e nós estamos aqui para enfrentar castas de demônios com jejum e oração. Não podemos entrar em um bairro qualquer, em algum lugar para falar de Jesus, sem estarmos prevenidos com jejum e oração, porque não se sabe o que é que vai encontrar. Você não é onipotente, não é onisciente, não é onipresente. Você sabe o que é que você vai encontrar quando você sai para evangelizar? Então jejue e ore, porque nós precisamos libertar as pessoas da mão de Satanás. O Senhor nos deixou aqui para saquearmos o inferno. Ele nos fez discípulos dele e disse: ide e fazei discípulos. Ele falou isso em Mateus 28, versículo 19. Marcos 2, de 23 a 28, fala sobre o sábado. Aí vocês veem que está falando de algo que Jesus Cristo foi várias vezes confrontado, porque o sábado dele era todo distorcido. Não é do jeito que Deus determinou. Eles estavam fazendo o sábado do jeito deles. E Jesus veio para acabar com esse sábado falso e fazer o sábado verdadeiro. O sábado não é o nosso Deus. O sábado é para nós servirmos a Deus e não para o sábado ser considerado como um Deus. A conclusão desse estudo de Marcos 2, nós vamos concluindo aqui esse capítulo, vendo que as pessoas têm necessidade, que nós podemos ajudá-las e suprir, e elas serem supridas. Podemos ajudar sozinhos ou com a ajuda de outros, com o mesmo propósito e que demonstrem preocupação. Quando você não pode sozinho, você vai com outros. Pede pessoas para te ajudar a ajudar alguém. Por exemplo, eu vou para os lugares marginalizados, pessoas com fome, pessoas morrendo a cada semana. Tem um lugar que eu fui, um dos lugares que eu estou acompanhando já está na base de uns 5 anos,
Nós estamos em 2023 ainda aqui, e já tem mais de uns 5 anos que eu estou nesse bairro, que eu estou agora somente como a pessoa que dá os elementos, o que é necessário para a equipe que ficou no meu lugar. Comecei aquele trabalho ali naquele bairro e eu não podia sozinha. Por isso chamei pessoas que eu sei que são pessoas que entendem que nós estamos aqui para ganhar, consolidar, discipular e enviar. Essas pessoas que entendem isso, que andam comigo, elas são é, as auxiliares em situações como essa. Eu chego em um bairro, eu vejo a necessidade, ali eu abro a célula, fico ali, depois eu convoco aquela equipe e vou para outro bairro. E assim eu vou percorrendo os bairros de Alagoinhas, em nome de Jesus. E é por isso que eu estou falando aqui, esses amigos desse homem que paralítico, um não podia fazer sozinho e teve que chamar outros. A mesma coisa é o meu caso, eu não posso fazer um trabalho desse sozinha. São muitos bairros na cidade e todos eles precisam de terem mulheres e homens de Deus que se dedicaram, que se chamam discípulos de Jesus, ou pelo menos que devem ser, porque Jesus salvou e salvou para isso, para ser discípulo dele, para fazer a obra que ele tem para fazer. Então, eu tenho que chamar essas pessoas. E graças a Deus, Deus tem me dado pessoas que reconhecem que estão aqui justamente para isso. Pessoas que já esqueceram de estar de vitrine em vitrine, pessoas que já se esqueceu de estar somente de banhozinho de mar toda semana, pessoas que já se esqueceram de estar se divertindo nos shoppings, pessoas que estão entendendo que estão aqui para fazer o reino de Deus crescer. Porque o nosso Senhor Jesus Cristo falou em Mateus 6,33, buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas lhes serão acrescentadas. Então, essas pessoas que estão andando comigo, que Deus tem me dado esse privilégio, elas entendem que as coisas que elas precisam, Deus vai mandar. Não tem ninguém passando falta de nada. A gente trabalha para o Senhor e o Senhor envia tudo, envia roupa, envia calçado, envia a casa que a gente ia construir. Meu Deus, eu estava juntando dinheiro para construir uma casa, mas eu estou vendo aquele bairro, pessoas vivendo com a casa, o teto por cima, a carne por cima, e passando fome, e eu vou usar nessa obra. Pensa que perdeu alguma coisa? Talvez a casa que você estava pensando construir era de um nível bem aquém aquele que Deus vai dar, aquela que Deus vai dar. Eu tenho tido essa experiência, passei um tempo enorme em um bairro daqui dessa cidade, cuidando das crianças pobres e fazendo a obra do Senhor lá nesse bairro, que hoje todos sabem onde é, não vou citar nome, mas todos sabem onde é que é o bairro. Quem não sabe, fique sem saber, mas que eu não posso estar falando. Mas isso, enquanto eu estava fazendo isso, Deus estava providenciando a casa que eu não tinha, porque o lugar desse bairro onde eu estava tinha um sítio nesse bairro, mas esse sítio eu entreguei para o Senhor, e aí eu estava de casa de aluguel, e aquele sítio estava na mão do Senhor para ele fazer as vidas serem restauradas naquele lugar, com os encontros, com a obra do Senhor. E quando eu penso que não, Deus me entregou uma casa. Tem uma casa, já tem uma casa que minhas discípulas vêm. Só não vem na minha casa quem não quer, porque todos são convidados a vir. Principalmente desse discipulado, onde tem algumas dúvidas, eu chamo, pode vir na minha casa tirar as dúvidas do discipulado, tanto discipuladores como discípulos. Então, Deus me entregou. Eu tenho uma casa, gente, por favor, hein? E não foi eu que fiz, não estava planejando, não fiquei assim, aquela coisa, eu vou primeiro construir minha casa para depois eu cuidar dessas crianças pobres aqui. Não, eu cuidei das crianças pobres lá, que hoje são mulheres de Deus, graças a Deus, já estão mãe de família, abençoadas. E Deus me deu uma casa. Então Deus vai fazer isso com todos, porque Ele não mente. Ele diz, primeiro o meu reino e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. E eu tenho vivido assim, tenho visto Deus fazer isso na minha vida. Teve um tempo que eu tive uma recaída, né? Que a gente está sempre recaindo. Eu fiquei muito ligada em vitrine, fazendo desfile de roupas na frente do povo. Mas graças a Deus, Deus me restaurou. Hoje, se eu quero vestir, Deus manda. Ele sabe o que eu quero. E Ele manda. Não estou ficando de maneira nenhuma sem ter o que vestir. Mas eu não compro.
O povo de Deus me dá. E eu fico feliz por saber que eu não estou pedindo para me dar roupa, mas Deus pega a pessoa e diz, leve essa roupa para minha serva. Não é porque eu pedi. Eu estou assim o tempo todo. Já esperando que o Senhor faça, porque Ele disse que faz, e a obra dele é o primeiro lugar. Então, nós não estamos em um discipulado para levar Deus a sério. A gente não está aqui simplesmente para ler a Bíblia e entrar pelo um ouvido e sair pelo outro. Ele disse isso, e ele disse, e é verdade, ele não mente, as demais coisas lhe serão acrescentadas. Você que é solteiro, principalmente, desde tanta coisa, tanta correria, pensando que você vai vencer com seus próprios braços, vá fazer o que Deus disse. Os solteiros cuidem das coisas, como agradar o Senhor. Vá fazer o que Deus disse, que Ele tem as demais coisas para te entregar. Você só não pode ser preguiçoso. O trabalho do pão de cada dia você precisa fazer. Mas você fica nessa correria que não tem tempo para nada, meu querido jovem. Não tem tempo para nada. São os mais ocupados da terra, são os jovens. Porque numa correria de luta por coisas materiais que não vão alcançar de uma maneira satisfatória se não for pelas mãos de Deus. Ele tem tudo para entregar, as demais coisas vos serão acrescentadas. É desse jeito que nós devemos viver, pela fé. O justo vive pela fé. Tem muitos jovens aí sem fazer nada na obra de Deus. Não faz um grupo de oração para estar no templo, não faz um trabalho de evangelismo, nada, vezes nada. Lutando pela vida. Eu que não lute não, que eu não vou ter nada, eu tenho que lutar. E aí, resultado, luta adquire coisas bem aquém daquilo que Deus iria dar. Porque se fizer o reino de Deus crescer, se buscar primeiro o reino de Deus e a sua justiça, Ele vai acrescentar além daquilo que a gente podia fazer com o nosso braço, com a nossa força. Eu creio nisso e tenho vivido pela fé e Deus tem me abençoado grandemente. Louvado seja Deus. Eu espero que vocês entendam que aqui nós estamos vendo em Marcos 2 um homem que tem poder de perdoar, que é Jesus, e amigos que levaram esse homem que estava sem condição de ir até Jesus, eles ajudaram e levaram até Jesus. Então, nós temos essa obrigação. Pessoas que não vão, não têm força. Nós é que temos que estar batendo na porta, chamando e orando por essas pessoas e jejuando por essas pessoas. Eles não têm força. Esse homem porque estava paralítico fisicamente e as pessoas estão paralíticas espiritualmente, elas não têm força. E você olha de cá e diz, está assim porque quer. Só faz, Jesus te ama, viu? Jesus te ama. E está aqui porque quer. E não vai levar a sério pregar o evangelho para a pessoa, dizer que Jesus é o caminho, a verdade e a vida, ninguém vai ao Pai senão por Ele, acompanhar até o dia que ela disser não venha mais, ou o dia que ela se converta. É assim que tem que ser a nossa vida. Então, mais uma vez, sejamos certos. Não esqueça que nós estamos no caminho certo, nós estamos a cada capítulo fazendo analogia, mostrando o que está sendo feito aqui na Bíblia, no tempo da Bíblia e que devemos fazer hoje em comparação ao que estava sendo feito. Não tem nada ali que seja para ficar só para aquele tempo, tudo é para exemplo para nós fazermos hoje, porque Deus deixou escrito justamente para a gente aprender aquilo que é aprovado por Ele na Bíblia e o que não é aprovado, que Ele colocou apenas para a gente ver que não deve fazer, a gente já sabe que é para não sofrer dobrado. Quem aprende com os erros das pessoas, dos personagens da Bíblia, não vai sofrer como eles sofreram. Você quer fazer como Davi fez? Não faça, que você vai sofrer dobrado. Porque você sabe muito bem que não deve fazer. Você quer fazer como Paulo fez? Paulo aceitou Jesus Cristo, cheio de sequelas. Por quê? Porque vivia matando cristãos. Você quer viver assim? Desse jeito? Matando as pessoas com a língua? Tem que fazer... Paulo matava de verdade mesmo, com armas. E você talvez não matou ninguém, mas está matando com a língua. Então, procure sofrer menos, aprendendo com os erros de Paulo, com os erros de Davi, que Deus deixou assim, não deixou nada oculto, que é para a gente não cometer a mesma coisa, sabe? Olha, Davi fez isso e aconteceu assim. Eu não vou fazer. Paulo fez assim e ficou marcado. Não vai fazer. Paulo fez antes de se converter, não é? Depois de convertido, se tornou um santo homem de Deus que ganhou quase que todo o povo da época dele para Jesus. Os gentios, ele ficou sendo o apóstolo dos gentios, das pessoas que faziam parte de outras nações. Foi buscar os pecadores que eram rejeitados, porque Israel achava que somente eles tinham direito à salvação. E Deus falou que todos quanto receberam Jesus, esses são chamados filhos de Deus. E Paulo foi atrás desses. E graças a Deus,
deixou um exemplo maravilhoso de evangelismo, de pessoa que renunciou a tudo para falar de Jesus. Agora, o problema dele foi só antes de aceitar Jesus. Então, você que está ouvindo essa palavra que ainda não aceitou Jesus, sabe, não continue fazendo coisa errada não, porque Jesus já tem o seu nome escrito, Deus já escolheu você. Se você está ouvindo essa palavra, Deus já escolheu você. E Deus já entregou você a Jesus. Só faça você dizer sim. Você quer dizer sim para Jesus? Diga sim para Jesus para não ficar como Paulo. Quanto mais você retardar a vinda, se você é um escolhido, quanto mais você vai sofrer a consequência do tempo que você ficou sem querer dar logo sim para Deus. Você já sabe que é escolhido, por que não dá logo sim? E cuida de fazer o que tem que fazer. Você aceita Jesus e vai fazer o mesmo com as outras pessoas, vai levar as outras pessoas também a aceitarem Jesus. É assim que são os escolhidos. Se você aceitou Jesus Cristo e é escolhido de verdade, você não se conforma em deixar as vidas indo para o inferno. Quando você vê as pessoas acomodadas, que estão aceitando Jesus Cristo e não se lembra que todos os dias tem alguém indo para o inferno e não vai pregar o evangelho, é sinal que ela apenas se emocionou, chegou lá na frente da igreja, achou bonita aquela religião, mas se é de verdade de Deus, ele não se conforma. Não se conforme. Eu estou aqui falando para discípulos do Senhor Jesus que não pode estar conformado numa vidinha dessa, de praia em praia, de feriado em feriado, sem procurar fazer o reino de Deus crescer. Não me conformo com isso e eu creio que todo filho de Deus, de verdade, se ele for para a praia tomar banho, ele já vai preparado para pregar Jesus, fazer as festas dele lá na praia, fazer aquele grupo para louvar a Deus, para sair evangelizando, porque quando toma o seu sol, o seu banho de mar, está fazendo o que Jesus mandou. Agora, aqueles que vão de feriado em feriado para a praia só para relaxar, isso é tempo de relaxar? São muita falta de vergonha. Qual é o relaxamento que a pessoa pode ter num mundo desse, caído, que está vendo tantas misérias acontecer, ainda vai ter coragem de relaxar? Nem em casa, na cama, não está podendo relaxar, só se for você que relaxa, porque o relaxamento que você é dobrar os joelhos e chamar por Jesus, ter intimidade com Ele, para enfrentar os dias maus que estão vindo aí. Então, em nome de Jesus Cristo, vamos ajudar os outros. Aqui em Marcos 2 está falando de amigos que ajudou alguém e que essa pessoa foi salva e foi curada por Jesus Cristo. Sejamos assim, em nome de Jesus. O amor de Deus, nosso Pai, a graça salvadora do nosso Senhor Jesus Cristo, a comunhão do Espírito Santo, seja com todos os discípulos e discipuladores, líderes de células e componentes de células, desde agora e para sempre. Amém. Louvado seja Deus.